Mais um domingo, mais uma live. E hoje a gente vai tratar de relacionamentos. A gente vai falar com o psicólogo Diogo sobre relacionamentos, sobre como se relacionar, sobre as dificuldades em se relacionar, sobre as diversas ramificações de relacionamentos que a gente encontra, né? E as dificuldades também, ainda mais num período assim de pandemia, onde a gente tem que evitar, né, certos tipos de relacionamentos, seja amigos, seja novos amores, familiar, tudo isso envolve um risco e uma certa dificuldade de a gente se relacionar. Muito embora ainda, né, a gente tenha o respaldo assim da internet que nos possibilita a gente se relacionar e conversar com as pessoas virtualmente. Então esse bate-papo eu acredito que vai ser bem interessante para a gente esclarecer isso, né? Saber ter uma visão mais profissional sobre relacionamentos. Tem muita gente que sofre, né, em não conseguir se relacionar. Tem muita gente que sofre em apenas se relacionar virtualmente. Eu sou uma pessoa que digo para vocês, né? Se eu tiver que conhecer alguém nesse momento, vai ser apenas virtualmente, porque enquanto eu não tomar vacina, por enquanto não tem como, né? A gente confiar assim em se relacionar. Se bem que a vacina tá tão pertinho, né? Não vale a pena a gente arriscar. Vamos ver quem é que tá entrando aqui. Odeia relacionamento, Márcio, mas que agressividade. A psicóloga Valéria Noronha entrou. Flávia Antonioli entrou. A Gi entrou. Eu vou chamar aqui o Diogo. Oi, Diogo. Oi, Sheila, tudo bem? Tudo bom? É um prazer te Tudo receber certo. aqui para Igualmente, prazer ser convidado. a gente bater esse papo aqui no domingo, né? Que antecede a nossa semana. E eu sempre digo que é tão bom a gente tirar um dia para a gente parar, refletir, poder pensar como vai ser minha semana. Será que eu posso ter atitudes diferentes? Será que eu posso ter um viés de pensamento diferente? Então, nada melhor do que a gente ter um profissional, um psicólogo, para nos direcionar e nos dar um viés, assim. Pois é, É, né? É bem com isso que eu trabalho, né? O mudança de pensamento, né? Como o pensamento vai influenciar nas nossas emoções e assim por diante, né? Vai mexer em como a gente se sente. pois é. E então, Diogo, eu pensei assim num tema para hoje, né? Que seria relacionamentos no sentido assim de relacionar-se com as pessoas, também de relacionamentos amorosos, relacionamentos Uhum, com amigos, porque o momento propõe que a gente evite relacionamentos de perto. Tem muita gente é sofrendo com verdade. isso, né? Então, eu não sei o que, que tu poderia assim, nos dizer assim, a respeito de relacionamentos, de se relacionar. O que tu tem ouvido aí dos teus pacientes? Como é que tem sido esse retorno para ti? Pois é, né? Nos pacientes a gente vê bastante coisa, assim. Eu tenho um caso, assim, de uma paciente que está numa relação bastante abusiva, tem pacientes que estão sentindo falta de um contato, tem pacientes que estão em relações mais saudáveis. Varia bastante, assim, mas em geral o pessoal reclama muito de não poder ver os amigos, né? Isso acho que é a principal coisa que mais acontece hoje. O pessoal fica preso em casa e a gente está prezando pela saúde das pessoas, claro, porque tem um vírus,
mas a gente também pensa assim, poxa, essas pessoas estão sofrendo de outras maneiras, né? Então, é cada vez mais importante a gente poder manter um contato por Zoom, por chamada, e quem precisa também procurar ajuda, né? Sim, claro. E, Diogo, porque, assim, ó, muito embora a gente esteja passando por esse período que nos exige um pouco mais de reclusão, a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade em se relacionar. Tem pessoas que são reclusas, que vivem naquele mundo delas, e isso faz com que elas se percebam tristes por ser assim. A psicoterapia, ela ajuda uma pessoa a se libertar para aprender a se relacionar de forma sadia com as pessoas? Eu acho que a psicoterapia com certeza vai dar as ferramentas para a pessoa conseguir aprender a lidar melhor com as suas emoções e se relacionar com os outros, né? Porque para a gente conseguir se relacionar, a gente primeiro tem que aprender a lidar com a gente mesmo. Então, se tu não está disposto a aceitar quem tu é, a saber o que é difícil para ti, como encarar a tua ansiedade, tu vai ter dificuldade em se abrir para os outros se aproximarem de ti e conhecerem quem tu realmente é, né? Eu tenho um caso assim de um paciente que a gente está trabalhando justamente isso, sabe? Que é ir aos poucos aprendendo a tirar esses tijolos de uma parede que está bloqueando as relações dessa paciente, sabe? Então, eu acho que sim, acho que a psicoterapia pode ajudar muito a retomar relacionamentos ou começar novos. De fato, com certeza. Só para adiantar, então, as pessoas que estão aqui junto com a gente, assistindo a live, podem compartilhar a live e podem também interagir com a gente, mandar perguntas. E quem quiser entrar também ao vivo com a gente, no final da live, a gente abre para a pessoa que quiser dar um depoimento, para agregar alguma informação, vai ser muito bem-vindo. Então, hoje a gente vai fazer mais ou menos assim para ir norteando o nosso bate-papo, Diogo. Eu vou te fazer umas perguntas e aí a gente vai desenvolvendo em cima delas, que são as perguntas que chegaram, tá? E Claro. aí eu vou ler aqui e a gente vai desenvolvendo em cima, tá? Quando percebemos que estamos vivendo em um relacionamento doentio ou tóxico? Quando que a pessoa percebe isso? Uhum. Uh, Tem alguns sinais, assim, que são sinais comuns de relacionamentos abusivos, né? Não dá para dizer que todos vão ser assim, porque uma relação é única, então não tem como a gente ter um passo a passo fixo, né? Mas alguns sinais são agressividade, tanto verbal quanto emocional, quanto física, uma tentativa de controlar. Às vezes a gente confunde o cuidado com controle, sabe? E o controle com cuidado. Então, daqui a pouco a pessoa, eu não quero que tu vá em tal lugar porque é perigoso. Será que é realmente por cuidado ou porque a pessoa quer manter um controle de com quem tu se relaciona, sabe? Também acontece bastante de a pessoa não respeitar os teus amigos, a pessoa, daqui a pouco tu recebe amigos em casa e o teu parceiro não respeita isso, fica lá, não participa, trata mal, sabe? Qualquer coisa assim que tu se sinta inseguro ou mal numa relação já são sinais assim de que tem alguma coisa errada, sabe? Então esses são alguns sinais, não são os únicos, mas são sinais assim que tem que abrir o olho, sabe? Às vezes também a pessoa briga muito e depois faz um grande gesto assim, e aí tipo tu pensa, nossa, essa pessoa me ama porque fez um gesto enorme, mas esse gesto é sempre precedido de agressões ou de maus tratos, não precisam necessariamente ser físicos, mas muitas vezes o agressor, assim, numa tentativa de manter por perto, ele vai lá e faz atos grandes, assim, tipo, dar um buquê de flores, fazer um jantar, coisas assim, sabe? Então, às vezes tem que ficar de olho também, que nem todo grande gesto, assim, é realmente algo genuíno, de amor, sabe? Às vezes é para mascarar algumas coisas. Existe E também também, o né, abuso, né, Diogo? psicológico. Sim, acontece bastante e é bem comum também que a pessoa que está numa relação assim, ela tenha dificuldade de sair e achar que a culpa é dela mesma, sabe? Porque que eu sabia que ele era assim, eu me meti nessa, sabe? É o relacionamento que eu mereço ter. Muitas pessoas se relacionam com quem elas acham que merecem se relacionar, porque acham que não merecem algo a mais, sabe? Então a pessoa vai lá e fica acostumada a ter, porque cada um exerce um papel nessa relação, né? Na psicologia sistêmica a gente fala que cada pessoa tem vários sistemas. Esse sistema no relacionamento é um sistema a dois que cada um está ali para fazer alguma coisa. Então
Uma pessoa, ela às vezes tem uma tendência a se relacionar com pessoas que maltratam ela porque ela desde pequena aprendeu que esse é o relacionamento que ela merece ter. É assim que as pessoas se relacionam. Então a pessoa tem uma tendência. É bem comum, e isso é muito triste, que filhas de mulheres que sofreram violência em casa acabem por se envolver com pessoas que também vão causar essa violência. Então isso é algo que tem que ser tratado em terapia, assim, porque é uma coisa que é transgeracional. Isso que tu falou seria como se a pessoa seguisse um padrão nos seus relacionamentos e ainda tivesse, no decorrer daquela relação, uma dificuldade Uhum, de até de colocar um fim naquilo, ou de propor exatamente. mudança. Exatamente. A pessoa às vezes até consegue se separar, mas se sente culpada, sabe? Porque eu deixei ele, porque coitadinho, ele até era legal comigo de vez em quando, eu sinto falta disso. E muitas vezes é normal sentir falta, porque tu tá numa relação ali, por mais que ela seja abusiva, tu tá há 10 anos numa relação, tu se acostuma com aquela pessoa, sabe? É aquilo que tu tem, tu se acostuma com aquilo. Então, quando tu acaba a relação, tu se sente sozinho, e aí tu tem essa coisa assim, eu vou voltar porque é o melhor que eu tenho. Eu acho que nesses momentos, a melhor coisa a se fazer é pensar se uma amiga tua dissesse, eu gostaria de me relacionar com esse cara, ou com essa guria também, porque não dá pra dizer que não acontece o contrário, né? É em menor número, mas também existem relacionamentos abusivos em que as mulheres são abusivas. Aí tu fala e tu pergunta, o que tu acha? Tu acha que eu deveria me envolver? Se tu dissesse que sim, é porque é uma pessoa que tu tá gostando, né? Mas muitas vezes tu vai dizer que não. Então por que que tu diria não pra uma amiga se envolver com esse teu ex e tu tem vontade de voltar, sabe? Por que que tu diria não pra ela, mas pra ti tá tudo bem? Muitas vezes a pessoa acha que não merece mais. É. Tem um post que eu fiz até há um tempo atrás que tem uma frase que eu acho que exemplifica bem isso. É uma frase de um americano, morreu faz tempo já. O nome dele era Groucho Marx. E ele falou assim: eu não gostaria de pertencer a um clube que me aceitaria como sócio. Ou seja, a pessoa ela tem uma autoestima baixa a ponto de que quando alguém se interessa por ti, tem que ter alguma coisa errada com essa pessoa, né? Por que que essa pessoa está gostando de mim, se eu sou tão pouco? Aí a pessoa vai lá e se aproxima de quem não gosta, de quem trata mal. Porque aqueles que tratam bem têm alguma coisa errada. Que interessante. Nossa, Uhum. que confuso ao mesmo tempo, mas acontece bastante, né? Como fazer para agradar meu namorado para que ele não me deixe? Isso lembra a última pergunta, né? Se tu tem que se preocupar em agradar uma pessoa para ele não te deixar, é um grande sinal de relacionamento abusivo. A gente normalmente não tem que se preocupar em o que fazer para agradar ou não agradar os outros. A relação em si é para ser algo agradável, né? Claro, tu não vai fazer coisas desagradáveis com a pessoa que tu gosta, mas tu também não deveria ficar pensando em, meu Deus, o que eu preciso fazer senão essa pessoa vai me deixar. Se tá numa iminência de ser deixado, é porque a relação ou não tá boa, ou é algo abusivo, em que a pessoa fica ameaçando sair para conseguir coisas a mais de ti. Então eu diria para essa pessoa pensar bem, quem fez a pergunta, assim, será que essa relação está sendo boa? Por que que tu tem que pensar em agradar o outro? O que que ele faz para te agradar também, para tu não sair da relação? Acho que são perguntas a se fazer, assim. Meu marido prefere estar com os amigos do que comigo. Será que ele não me ama mais? Eu acho que a gente tem que pensar bem no porquê que essa pessoa está fazendo essa pergunta, né? Porque muitas vezes a gente tem essa interpretação da realidade e nem sempre ela é verdade. Às vezes a gente acha que porque a pessoa não está com a gente, está com os amigos naquele momento, daqui a pouco ele prefere estar com os amigos e não comigo. Mas vai lá e esquece que em outro momento a pessoa estava contigo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ter certeza disso, né? Interpretar se isso é realmente algo verdadeiro, se isso realmente acontece da pessoa preferir estar com os amigos e não contigo, ou se é só uma interpretação tua. Caso não seja apenas uma interpretação e a pessoa e o teu marido realmente prefira estar com os amigos do que contigo, é um sinal de que o relacionamento não está indo bem e a melhor coisa a se fazer seria conversar sobre a relação, né? Pegar e discutir relação, perguntar para ele por que que ele não gosta de estar contigo, por que que ele prefere estar com os amigos e tentar fazer uma autorreflexão também, né? Do o que que acontece quando os dois estão juntos, assim, o que que gostam de fazer juntos, as hipóteses, assim, por que será que ele gostaria de estar lá? Geralmente a pergunta
tem que ser feita para a pessoa mesmo, no relacionamento. Acho que discutir a relação é a melhor coisa a se fazer. Depois de checar se realmente é algo verdadeiro, né? Porque às vezes é só uma interpretação nossa. E também considerando que uma relação entre amigos é bem distinta do que uma relação amorosa de um casal. Uhum, Porque tem coisas que eu vou querer dividir com os meus amigos que eu não quero que meu marido saiba. E tá tudo bem, porque é normal isso. exatamente. Sempre precisa estar Exatamente. juntos, né? E vice-versa. Então, acho que tem que considerar isso também, né? Uhum. Não só normal, como é recomendado, né? A gente tem que pensar em pilares na nossa vida, que são os pilares do trabalho, pilares da educação, pilares da vida social, pilares do relacionamento. Eu sempre penso que a gente tem que pensar que nós somos, então, um corpo sobre diversos pilares. E cada um desses pilares é um lado da nossa vida. E não é recomendado que tu coloque tudo em cima de um único pilar do relacionamento. Porque se em algum momento a relação não tá bem, tu não tem mais nada, sabe? Então é bom tu também ter pilares assim divididos, ter uma vida com o teu parceiro e também ter uma vida com amigos. É saudável que tu esteja um pouco com cada um, não precisa estar sempre junto, sabe? Claro. Tem uma pergunta aqui, ó. Por que hoje em dia as pessoas em geral aceitam e vivem em traição? Eu acho que talvez haja uma generalização aí também, né? Porque eu não sei quantas pessoas que realmente aceitam viver em traição, assim. O que se sabe hoje é que é mais fácil descobrir traições. Então a gente está sabendo de muito mais traições do que antes. Assim, eu não tenho os dados assim para te dizer se as pessoas traíam mais ou menos. As últimas pesquisas que eu vi é que antigamente os homens traíam mais e hoje as mulheres estão traindo tanto quanto. Então, realmente está tendo um possível crescimento ou apenas a gente está descobrindo mais, né? Mas eu acho que as pessoas não aceitam viver com traições, assim. Eu acho que se tu aceita viver com traições, talvez tu não esteja dando o devido valor ao que tu merece, sabe? Talvez tenha uma questão de autoestima aí. E tem Porque uma questão de se o... contexto também, né? Exatamente. Se o Às vezes contrato da o que relação for a caracteriza dois, para um pode não caracterizar traição para o casal, né? realmente, acho que tem que discutir o que, que é o contrato da relação, né? Nós estamos numa relação aberta, nós estamos numa relação a dois, daqui a pouco tu acha que sair com uma amiga é uma traição. E pode não ser, sabe? Pode ser que seja apenas uma amiga do teu marido ou da tua esposa. Então, realmente tem que ver isso. Mas eu não acho que as pessoas aceitem traições hoje. O Márcio falou aqui o seguinte: por isso é ruim namorar pessoas no trabalho, porque além do tempo juntos no trabalho, também tem o tempo em casa. Eu acho que pode ser um agravante, assim, se a relação se desgasta, né? Cada caso é um caso, assim, tem pessoas que, assim, eu não conheço casos, não tenho amigos, assim, que estão nessa relação, mas eu imagino que também tem pessoas que trabalham juntas e que se dão bem em casa e no trabalho, mas com certeza se tem mais tempo junto, é maior a chance para ter um desgaste na relação, né? Mas não é uma regra também. Acho que se for para dar algo errado, vai dar independente disso. Sinto que meu relacionamento acabou, porém estou acostumado com essa situação e tenho receio de tomar uma atitude e me arrepender. Uhum. Isso me faz pensar no post que eu fiz hoje, que eu fiz um texto sobre a dificuldade de tomar decisões e a frustração. E eu sinto assim que é justamente sobre isso que essa pessoa está falando, né? Que ela já percebeu que a relação em si não está mais sendo o que era, que, bom, se ele falou que acabou é porque não está sendo boa, mas ele tem esse medo de tomar a decisão, bater o martelo, porque depois que tu toma a decisão não tem mais volta, né? Eu acho que uma coisa que a pessoa pode fazer para ajudar a tomar uma decisão, se for assim, né? Tem duas coisas. Primeiro, se for uma dificuldade apenas nisso, eu acho que esse exercício pode ajudar. Se for uma dificuldade em tomar qualquer tipo de decisão, eu acho que teria que ser algo tratado em terapia, porque a raiz do problema é mais funda. Mas vamos supor que seja algo só realmente nessa relação, né? Que ele não sabe o que fazer. Às vezes colocar no papel ajuda. Pega uma folha, faz um risco no meio. Do lado esquerdo tu coloca os pontos negativos e do lado direito os positivos. Negativos no caso de tu tomar a decisão de separar e positivos de tomar a decisão de separar. Então vou lá, me separei. O que vai ter de ruim e o que vai ter de bom? E tu faz o contrário também, do que tem de bom em tu ficar na relação e o que tem de ruim em tu ficar na relação. E compara.
porque é uma decisão muito individual, né? Eu não posso dizer para a pessoa que, realmente, tua relação acabou, tu vai lá e termina. Porque é uma Uhum. decisão da pessoa, né? Eu acho que colocar no papel e ver o que é melhor para ela pode ajudar. Agora, realmente, decisões não são fáceis. A gente, ao tomar uma escolha, ao escolher uma coisa, a gente perde outra, né? Então, lidar com isso é difícil. E não tem nada que eu possa dizer que vai facilitar a vida da pessoa em tomar uma decisão grande assim. E toda mudança, ela vem acompanhada de uma perda. A gente Com sempre tem que certeza. deixar algo para trás para poder ir seguindo em frente, né? Uhum. Estou com uma pessoa há 3 anos. Ela conhece e convive com minha família, mas até então nunca permitiu que eu frequentasse a família dela. Isso me incomoda. Já falei, mas não adianta. No lugar dela ou dele, eu também ficaria incomodado, porque é estranho, né? A gente tá junto há 3 anos e não poder conhecer a família da pessoa. Me parece que tem um segredo no meio. Qual o tipo de segredo, eu não sei. Daqui a pouco a pessoa está tentando te proteger porque a família é tóxica, ou daqui a pouco, bom, a gente pode criar mil hipóteses aqui, né? Daqui a pouco tem outra pessoa envolvida, ou realmente, qualquer coisa que eu dizer que é uma hipótese, daqui a pouco eu vou estar até criando mais paranoias para a pessoa do que ajudando, né? Eu acho, no lugar de quem fez a pergunta, eu iria impor isso como um limite. Eu acho que é importante, sim, se a pessoa conhece minha família e eu quero conhecer a dela, como assim eu não posso? Por que tu não me conta o que está acontecendo, sabe? Já tá entrando numa coisa de abuso aí na relação. Então eu diria que ou tu me apresenta a minha família, a tua família, ou me explica o porquê que tu não tá apresentando, ou a gente acaba por aqui. Para mim seria isso. Mas depende muito também do que a pessoa decidir fazer, né? Sim. Eu acho que tem um segredo no meio. A Dani perguntou o seguinte: depois de sair de um relacionamento abusivo, qual a melhor forma de superar e se fortalecer para não entrar em outro relacionamento tóxico? Isso não é fácil, porque como a gente falou no início da live, né, geralmente quem entra em relacionamentos abusivos já tem uma tendência a se relacionar com pessoas que tratam mal. Então, existe todo um trabalho, assim, que é recomendado terapia, porque tem que reestruturar muitas coisas, o jeito de ver a si mesmo, o jeito de se relacionar com outros. Eu acho que analisar a relação, entender por que aquilo foi abusivo e por que tu não merece mais aquilo é um começo. Pensar no que são os teus valores, sabe? O que tu acha que é importante para ti. Pensar, daqui a um ano, eu gostaria de estar solteiro, eu gostaria de estar com alguém. Se eu quero estar com alguém, que tipo de relação eu quero ter com essa pessoa? E que tipo de atitudes que essa pessoa tem que me levariam a ter, que tipo de atitudes eu posso ter e que tipo de atitudes eu quero que essa pessoa tenha que me levariam a estar nesse relacionamento que eu quero. E que tipo de atitudes não quero nesse relacionamento. Aí tu já vai ter uma ideia, né? Mas terapia ajuda muito quando você termina um relacionamento e precisa mudar o jeito de se relacionar com os outros. Sinto dificuldades em me relacionar com pessoas da minha idade ou mais velhas. Parece que me sinto mais à vontade de ter amizades com pessoas bem mais jovens. Tenho 22 anos. Teria que se ver aí o quão mais jovens é, né? Porque daqui a pouco também é uma interpretação da pessoa de que muito mais jovem é 2, 3 anos e está se comparando com amigos que se relacionam com pessoas da idade e tal. Às vezes a pessoa tem interesses que são um pouco mais infantis, é difícil dizer assim. Essa pergunta por si só não me diz muito, sabe? Porque eu teria que conversar com a pessoa para tentar entender o porquê que isso acontece e ter mais detalhes. Tem um contexto Mas muito. tem um contexto por trás que eu não conheço. Então, qualquer coisa que eu disser aqui, eu vou estar chutando alto, sabe? Mas é interessante essa pergunta, assim. Eu acho que é algo a se falar em terapia. Eu acho que é algo a se conversar e ver por que que tu tá se relacionando com pessoas mais jovens e o que que acontece nessas relações quando tu tenta se relacionar com pessoas mais velhas ou da tua idade. Sabe? Qual é o obstáculo, assim? Qual é o tipo de assunto, assim, que tu vê que não encaixa? Eu acho que é algo a se pensar, assim. Eu não tenho muito como dizer sem conhecer mais da pessoa. Me sinto mais à vontade quando estou entre amigos do que quando meu namorado está junto. É aquilo que a gente falou antes, né? Parece que com os Uhum. amigos eu consigo ser eu mesma. Com certeza o tipo de relação entre amigos e o relacionamento que tu tem com o teu parceiro é para ser algo diferente.
mas ela falou que se sente mais à vontade, né? Aí faz a gente pensar, será que ela não se sente à vontade com o marido? E se ela não se sente à vontade com o marido, será que a relação está tudo bem mesmo? Eu particularmente gosto de me sentir à vontade tanto com meus amigos quanto com a pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, se eu não estou me sentindo à vontade, eu iria sentar e perguntar, conversar sobre isso. Falaria para a pessoa que eu não estou me sentindo à vontade, o que está acontecendo, sabe? Eu acho que uma coisa que as pessoas poderiam fazer mais nos relacionamentos é conversar. Geralmente, quando uma relação está acabando, geralmente é falta de comunicação. Porque se tu se comunica, tu consegue dizer pro outro o que tu gosta, o que tu não gosta. Essas coisas não se encaixam. Bom, tu já sabe que a relação não tá indo bem, tu pode terminar a relação. Então, não é comum, não é algo normal tu não se sentir à vontade com teu marido. Eu diria algo assim. Tem algo errado. Hein, Diogo, mas a gente tem que considerar também que, assim, ó, muitas vezes a pessoa quer conversar, mas ela não tem o espaço para conversar, né? Tem isso também, Uhum. Às vezes a pessoa não dá o espaço, né? né? Tem É, pessoas que não se permitem conversar. Porque se tu conversar, às tá vezes, dá numa... trabalho. Dá trabalho, mas qualquer coisa que se mantém dá trabalho, né? É. Se tu quer ser bem sucedido em qualquer coisa que tu faça, vai dar trabalho. Inclusive uma relação, que uma relação se fala muito em recasamentos ao longo do tempo, sabe? É necessário, parece que em torno a cada 7 anos, eu li em algum lugar, eu não lembro exatamente agora qual é o tempo, mas de tantos em tantos anos é preciso refazer o casamento. E quando eu falo em refazer o casamento, não é ir para a igreja e casar de novo. É refazer as regras do casamento, o que cada um espera, o contrato da relação, sabe? Porque as pessoas vão mudando ao longo do tempo. E para a relação se manter do mesmo jeito, a relação tem que ir mudando também. Então, é interessante tu ter esse tipo de conversa. Se o teu parceiro não está aberto a conversar e tu sente que tem algo errado, eu tentaria de novo, explicaria para a pessoa. Se tu sente que não funciona, não funciona, não funciona, daqui a pouco tu tá com alguém que não está disposto a te ouvir. E aí tu tem que avaliar se é algo que tu quer. E vamos falar agora de amigos. Quando eu sei que a pessoa é minha amiga e não é minha conhecida. Então, como a gente diferencia isso, assim, as amizades, né? As relações Uhum. de amigos e conhecidos. Eu dizer assim, estou com meus amigos. Não, estou com meus conhecidos. Eu acho que isso é muito individual, né? Se a gente for pegar o dicionário e abrir aqui, não vai ter uma diferenciação específica, assim, numa escala de 0 a 10 em que número que vira amigo, né? Acho que isso aí vai variar muito, assim. Se nós fôssemos criar essa escala, algumas pessoas diriam que está no 6 já é amigo, outras diriam que tem que estar no 8 para ser amigo. Então, vai depender muito, assim. Eu considero que os meus amigos são pessoas que eu conto mais do que apenas conhecidos. Conhecido é aquele que tu dá oi na rua, assim, sabe? Para mim, um amigo é alguém que tu pode contar. Claro, nem todo amigo é igual. Vão ter amigos que são mais próximos. Aí a gente fala, são nossos melhores amigos, né? As pessoas com quem a gente... algumas pessoas ainda chamam de família, né? Mas é muito individual, assim. Eu acho difícil a gente botar um critério, assim, porque cada pessoa vai ter o seu. Eu acho que poder contar com a pessoa, saber que a pessoa está ali para ti quando precisa, alguém que se interessa por ti, já são bons critérios para estar numa amizade. E tu, Tu Sheila, o que que tu sabe, acha? Diogo, tu sabe, Diogo, que eu vou te contar uma coisa. Eu tinha um amigo de 22 anos, mais ou menos. Uhum, E eu perdi essa amizade porque essa amizade não estava vindo como eu gostaria que fosse ou como era antigamente. Essa pessoa ela me respondia o WhatsApp só com figurinhas, coisinhas assim, e então não me dava atenção, isso durante muito tempo. E quando eu propus conversar e disse que estava me incomodando esse tipo de comportamento, eu simplesmente perdi a amizade. A pessoa se sentiu injustiçada por eu ter proposto uma conversa e nunca mais falou comigo. E talvez essa claro que eu também. pessoa... Né? Mas aí, para mim, isso já significa que então que não quer ser mais meu amigo. É, assim, a Ou que não pessoa tem parece cultura meio de conversar. extremo, né? Parece meio extremo, assim, tu propor conversar e a pessoa achar que tá sendo ofendido quase, né? Eu acho que é uma amizade que durou 22 anos. Há 22 anos atrás, eu imagino que vocês eram pessoas diferentes, né? Talvez vocês tivessem algo muito parecido na época que ao longo do tempo foi se distanciando. Que nem a gente falou de casamentos, né? Que tem que fazer recasamentos. Na amizade também.
Às vezes as pessoas vão mudando e nem sempre a gente continua próximo da outra pessoa. Daqui a pouco, depois de 22 anos, vocês eram pessoas muito diferentes. Mas eu imagino que se tu pediu para conversar e a pessoa ficou desse jeito, é porque naquele momento talvez já não fosse algo tão forte, né, o relacionamento de vocês. Claro. E se ela não estava disposta a conversar, o que que vocês podem fazer, né? Como amigos, vocês não podem nem conversar. Exatamente foi isso que eu falei, mas a pessoa realmente nem quis mais assunto e a gente cortou a nossa amizade. Uhum. Infelizmente foi assim que aconteceu. E isso a gente percebe também, Diogo, nas relações também assim de reality show, o quanto as relações mudam de acordo com comportamentos, porque nós somos comportamentos, né? A maneira que a gente se comporta perante as situações que acontecem na vida da gente é como as pessoas vão nos respeitar, nos tratar, nos acolher ou não. Sim. E o Big Brother, assim, que eu assisto, e assisto justamente por gostar de perceber as mudanças comportamentais daquelas pessoas à frente das situações como elas se apresentam. Acho muito interessante mesmo, né? Que nem todo mundo tem essa lente assim, de assistir. Enfim, então eu queria que tu falasse um pouquinho assim pra gente sobre essas mudanças assim de comportamentos perante as coisas que, que aparecem nas relações assim da gente. Sobre o Big Brother, né, fazer um disclaimer que eu não assisto, então eu não tenho assim muito material para falar sobre. O que eu sei assim é por cima, né, assim, algumas polêmicas que vão surgindo que a gente não escapa. Os amigos falam, aparecem em Facebook, até o WhatsApp, às vezes a gente recebe coisa em grupo, Instagram. Então, assim, eu vejo que tem um elemento de experimento social ali dentro, né? As pessoas, elas têm, dentro do Big Brother, cada um, eles têm seus motivos para estar ali também, tem um prêmio e tal, então não dá para dizer que o que acontece ali são relações como o que acontecem fora dali. É quase que tem uma coisa de caixa de Skinner acontecendo ali dentro, assim. É. Bom, para quem não é da psicologia não vai entender isso aqui, mas depois dá um Ah, é. Google sobre isso. Mas eu acho que as pessoas ali é difícil saber se a pessoa ali está sendo verdadeira ou não, né? Porque tem um prêmio em dinheiro, tem conluios entre as pessoas que estão ali dentro, as pessoas têm negócio do jogo do paredão e tal. Eu vejo que deu muito rolo, assim, em relação a algumas pessoas que estavam nesse Big Brother, tipo aquela Carol Conká e tal, né? Parece que ela falou umas coisas que não foi legal e tal. Uh, não posso fazer uma análise muito maior porque eu não estou por dentro do assunto. Mas eu diria que as pessoas a gente se relaciona do jeito que a gente aprende a se relacionar desde pequeno, tá? Os nossos pais são nossos primeiros exemplos em geral. Claro, tem pessoas que não são criadas pelos pais, são criadas por avós ou amigos, não importa, assim. Amigos em geral não, mas tipo amigos de pais, coisas assim. Pessoas que te criaram. São as primeiras relações que tu tem e vão ser aqueles que vão te dar vão te ensinar os princípios básicos do relacionamento interpessoal. Tu vai se adaptando à medida que tu vai crescendo, tu vai conhecendo pessoas novas, e às vezes uma mudança na tua vida pode levar a tu mudar o teu comportamento. E às vezes esse comportamento não é de acordo com aquele grupo de amigos que tu costumava andar, tá acostumado, então daqui a pouco tu não está tão bem com eles, porque tu mudou e a pessoa não mudou. É aquilo que a gente falou da tua última pergunta, né? Tu e o teu amigo se mudaram ao longo de 22 anos. E as pessoas também, muitas vezes, criam máscaras assim para estar em diferentes situações sociais. Às vezes a pessoa age de um jeito em casa e age de outro jeito em outro lugar. Eu não estou aqui para dizer se isso é algo bom ou ruim. Eu acho que a gente tem que sempre tentar ser verdadeiro a quem nós somos. Mas não dá para dizer que às vezes não é adaptativo, sabe? Tu agir de certa maneira em diferentes ambientes. Por exemplo, no ambiente acadêmico é bom tu ouvir do que falar. É melhor ouvir do que falar, enquanto que daqui a pouco em um ambiente de amigos tu fala mais. Enfim, tu vai agindo um pouco diferente em cada contexto, mas não sei se eu respondi a tua pergunta, assim, acho que eu já tô me perdendo aqui Respondeu. no... Não, tu respondeu sim. Eu até faço respondo também e dizer assim que tudo eu acredito assim, ó, Diogo, que tudo a gente resolve conversando, se Com acertando, certeza. compreendendo, entende? Eu acho que é muito egoísmo você se negar a conversar com alguém, porque se a pessoa está com algo a te dizer, não vai te custar ouvi-la, mas Exatamente. isso é um livre-arbítrio que as pessoas têm que ter.
Se de repente elas não estão disponíveis a isso, ok, cada um pro seu lado. Exatamente. Até porque a gente também nunca sabe o que está na cabeça das pessoas, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, a gente não sabe, então é muito difícil a É, gente julgar o comportamento do outro sem a gente sentir a mesma coisa, né? Mas também, por mais que cada um tenha seus motivos para agir de certa maneira, todo mundo é responsável por aquilo que faz, né? A gente não pode também entrar numa onda praticamente naturalista aí, de que as coisas estão como são e a gente não tem controle. As pessoas têm que ter responsabilidade sobre os seus atos. claro, sempre. Chegou uma outra pergunta aqui, ó. Como lidar com a sensação de que não pertenço de verdade ao meu grupo de amigos? É difícil porque teria que falar sobre essa sensação, né? Por que que a pessoa acha que não pertence? O que que tu tem de diferente, sabe? O que te passa essa impressão? Tu já falou sobre isso com teus amigos, sabe? Daqui a pouco tu se distanciou ou é uma insegurança, sem saber exatamente do que a pessoa tá falando, assim, eu não, é difícil dar um conselho, assim, sabe? Mas tem mil hipóteses assim que a gente poderia criar. Ou a pessoa acabou passando por situações que mudaram ela, os amigos mudaram, ou a insegurança. Eu conversaria com os amigos, ver o que, que eles acham sobre isso. Sem problema nenhum, né? É, Relacionamentos eu acredito que todo tipo de relacionamento depois que entrou essa pandemia se abalou, né, Diogo? Porque a gente sente uma dificuldade assim do cara a cara, de estar com as pessoas e ao mesmo tempo mas um certo medo e até uma culpa de que alguém adoeça ou né, de estar uhum. juntos. É bem complicado esse período, assim. Eu tenho uma curiosidade. No teu consultório, tu recebe pacientes com esse tipo de problema, assim, com relação a esse vírus, a esse momento que a gente está vivendo? Bom, eu tô atendendo de casa por enquanto, né, online, em função da pandemia, né. Eu até tô esperando receber a segunda dose da vacina para poder atender presencial, mas atrasou, enfim. Por enquanto é só online, assim. Até em questão de respeito aos meus pais que moram comigo, uh, mas isso surge, assim, nas sessões, assim. É difícil não surgir, né, é um contexto mundial que está as nossas relações. Então, tipo, as pessoas falam que não podem sair de casa, ou que desde a pandemia estão se sentindo mais ansiosas, sabe? Até com amigos, assim, o pessoal fala, bah, tô com uma saudade de fazer tal coisa, assim, sair, mas fiquei ansioso e tal, sabe? Ou como, tipo, bah, faz tempo que eu saio na rua, só vejo as pessoas de máscara, a gente não vê mais o rosto das pessoas. Então, é difícil escapar disso, né? É algo, assim, que é unânime, todo mundo vive isso hoje. E é algo ansiogênico. E eu fico pensando assim, né, que de uma certa forma a gente ainda é abençoados, porque há muitos anos, há alguns anos atrás, não muitos, quando não existia internet, eu acredito que ia ser bem pior, né? Imagina se não tivesse Nossa. internet, não tivesse essa opção da gente se ver, da gente trocar ideia, né? Uhum. Faz pensar, Ia né, ser... como é que deve ter sido na última grande epidemia que teve, né, na gripe espanhola, que tem esse nome, mas não é espanhola, né, vamos, também questão de preconceito aí. É, mas, pois é, imagino como deve ter sido mais difícil para eles na época, né, o pessoal não podia se ver de jeito nenhum, ficava só no núcleo familiar. Imagina como seria para quem mora sozinho, então. Ficar sozinho em casa sem poder ver ninguém, mesmo com internet, já é algo assim que pode te levar a desenvolver ansiedade, depressão, porque nós somos seres sociais, né? E ficar muito tempo sozinho é um fator de risco a desenvolver sintomas que podem levar à depressão. Então, se não tivesse internet, imagino que seria mil vezes pior, né? Um cenário muito pior. A gente tem que agradecer que a gente tem essas possibilidades. É verdade. Eu fico imaginando assim, e com certeza seria muito pior, né? E alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta pra gente? Ou entrar na live? Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta.
Sou tímida e tenho dificuldade de fazer amigos. Como devo lidar com isso? Hum, terapia é uma boa. Acho que a Samantha, que foi minha professora, até respondeu ali. É, terapia é ótima, sabe? A timidez, ela tá ligada a várias ideias que a gente tem sobre si mesmo, assim, muitas vezes questão de autoestima, assim, a pessoa pensa que não é boa o suficiente, então acha que os outros vão pensar isso dela, e aí entra a timidez, né? A pessoa não quer se expor e tal. Uh, se um paciente perguntasse para mim, eu iria questionar, tentar achar evidências que levam por exemplo, a pessoa achar, porque, sei lá, eu sou feia, ou não tenho jeito para isso e tal. Questiona isso, sabe? Será que isso é realmente verdade, sabe? Porque muitas vezes é só o jeito que a gente se enxerga. Não é algo que é verdadeiro. Então a pessoa vai lá e se questiona e tenta se expor um pouco, porque nada é melhor para perder a timidez do que ir tentando aos pouquinhos se expor ao medo. Mas terapia é o melhor jeito, assim, de conseguir enfrentar isso, porque enfrentar sozinho pode ser muito difícil mesmo, sabe? E timidez não é vergonha, muita gente tem. Então, recomendo terapia. E é incrível como tá tudo meio que entrelaçado, assim, né? É autoestima, com insegurança, com timidez, com ansiedade. Uhum, Tudo uma exatamente. coisa, assim. Tudo tem a mesma raiz. É, incrível. Bom, o que fica desse nosso bate-papo, para mim, pelo menos, é dizer para as pessoas que a importância da gente se relacionar deve partir da gente, porque ninguém vai nos obrigar a nada, não somos Uhum, obrigados também a nada, né? E a importância de discutir, de entender, de ouvir com as pessoas é genuíno. Cada um tem o seu jeito de fazer isso, né? Nas entrelinhas a gente mostra exatamente. coisas que a gente quer falar e aí fica a sensibilidade de cada um, né? O grande Sim, ponto é que ninguém é igual a ninguém e que aquele que julga, aquele que aponta os defeitos, muitas vezes a dor maior está nele, quase né? 100% das vezes. Quem está errando está vivendo. A pessoa que erra, ela está fazendo o que ela quer errar porque ela está aprendendo. Uhum. Sim, quem é que nunca errou, né? Quem é que nunca errou, quem é que não erra e quem é que nunca mais vai errar? Faz parte. E em relação também a cada um é de um jeito e a gente se relaciona do jeito que a gente quer, né? Também é importante a gente falar sobre muitas pessoas que são mais introspectivas, assim, são mais tímidas, não têm a mesma ânsia de se relacionar que as pessoas mais extrovertidas têm. Muitas vezes se sentem mal por isso, porque, eu deveria estar me relacionando mais, sabe? Eu deveria estar saindo de casa, eu deveria estar fazendo tal coisa. E esses deverias, assim, tem um teórico da psicologia que ele falava que a raiz de todo problema está nesses deverias. Eu deveria fazer tal coisa, eu deveria ser assim, eu deveria ser assado. E a gente vai criando essas expectativas que nós mesmos criamos e quando a gente não atinge elas, a gente se sente mal, sabe? Então, não é verdade isso. Tu tem que se relacionar do jeito que tu acha que tu tem que se relacionar, o quanto tu sente que é bom para ti, sabe? Cada um é diferente, não é porque o teu amigo se relaciona 16 horas por dia que você tem que ir lá se relacionar igual. Se para ti sair, ficar 1 ou 2 horas na rua tá bom, sabe? É o que é bom para ti. Cada um sabe o que é melhor para si mesmo. E não é também um jogo de comparação. E ter personalidade, saber dizer não quando não quer, né? Fazer alguma coisa, Exatamente. fazer aquilo que acredita, não pela outra pessoa para agradar, mas também ser fiel à sua essência, né? Dentro de um Exatamente. contexto. É. Acho que a Então, autoaceitação é a solução para tudo. é, é verdade. Diogo, foi um prazer te receber aqui para a gente Prazer foi conversar meu. sobre esse assunto, né? Que eu acho que é muito legal, assim, é muito pertinente, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? E a gente perceber, assim, ó, que as pessoas, elas são apenas pessoas, que elas não mordem, que elas não vão Uhum. nos matar, que elas não vão Exatamente. nos levar para outro planeta, que propor uma conversa faz parte da pessoa humana que se permite, que é madura e que se dispõe a falar e ouvir. E é por isso que eu te convidei para a gente Exatamente. conversar de relacionamentos.
E fiquei muito feliz com o convite, assim, foi minha primeira live, assim, baixa aquela ansiedade, assim, né, bah, como é que vai ser, tá todo mundo vendo ali ao vivo, tu não pode regravar se tu errar e tal. Espero poder ter ajudado quem fez as perguntas, não sei se estavam assistindo. Uh, Se não pude ajudar, procurem terapia, que sempre é bom, acho que eu recomendo para todo mundo, independente da situação. E, enfim, acho que foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, então. Boa noite a todos. Até semana Boa que noite. vem. Até. Tchau.